Videoaula 1, aula de gramática, professor Edmar, cursinho 20 de novembro. Classes de palavras. O que seria uma classe de palavra? Vamos falar da sua definição. É organizar as palavras de acordo com a sua função no texto. Existem 10 classes de palavras, sendo que 6 são variáveis e 4 invariáveis. As variáveis são substantivos, adjetivo, artigo, pronomes, verbos e numerais. E as invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Quando eu falo variáveis, são as palavras que podem variar em masculino, feminino, plural e singular. Quando eu falo em variáveis, elas não variam, tá bom? Substantivo. Substantivo nomeia seres, coisas e ideias. O substantivo concreto nomeia seres, o objeto. O substantivo abstrato nomeia ações, estados, qualidade. Flexiona-se no gênero masculino, feminino, número singular e plural, grau, mudanças na terminação para iniciar o tamanho da intensidade, estado ou emotivo. Vamos falar da formação do substantivo. O substantivo pode ser substantivo primitivo, são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra existente na língua portuguesa. Um exemplo, flor, pedra. Note que a palavra pedra ela não se deriva de nenhuma outra palavra. Derivado. O que é um substantivo derivado? O substantivo derivado ele provém de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, floricultura. Ele provém da palavra flor. Pedreiro, que vem da palavra pedra, ok? Substantivo simples é formado por um único radical. Planta, casa. Composto é formado por mais de um radical. Couve, flor, pé de moleque. Um substantivo composto, ele não é necessariamente formado por duas palavras com hífen, também. Ele pode ser apenas, por exemplo, girassol. É uma palavra escrita diretamente, não tem hífen. Porém, gira e sol são duas palavras que se juntou para formar um substantivo composto girassol. Comum. Ele vai designar os seres de uma espécie, tá? Sempre genérica, sempre de uma forma genérica, como carro, aliança, casa, caneta e etc. Substantivo próprio, ele vai designar um ser específico, único, som grafado sempre com iniciais maiúsculas. Por exemplo, Carlos, Brasil, Edmar, meu nome, substantivo próprio. Concretos, ele vai designar os seres com existência própria, real ou imaginária. Por exemplo, fada, relógio. Ainda que você fala, professor, mas fada não é real. Sim, fada é imaginária. Na nossa imaginação, nós conseguimos descrever, desenhar, imaginar uma fada. Tanto que existe filme de fada, desenho de fada, ainda que ela não seja concreto, porém, ela existe no nosso imaginário, ok? Substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Ele vai designar qualidade, estado, não tem existência própria, depende de outro ser para existir, tá vendo? Ele pode manifestar, por exemplo, na beleza, coragem. Esses substantivos geralmente são derivados de verbos ou adjetivo. Todos os verbos, quando se vai derivar uma palavra, ela se torna um, tá bom? Substantivo abstrato. O exemplo, viajar, verbo, qual é o derivado? Viagem. Viagem é um substantivo abstrato. Vamos falar da flexão e de gênero. O substantivo ele pode ser de gênero masculino ou feminino. Ele classifica-se em biformes e uniformes. Quando eu falo biformes, o que é um biforme? Ele vai apresentar duas características, ok? Uma para o masculino e outra para o feminino. É a mesma coisa eu falar assim, meu time foi bicampeão. O que acontece? Ele foi 2 vezes campeão. Então, o biforme ele vai apresentar duas formas, um para o masculino e outra para o feminino. Olha um exemplo aí. Aluno, eu tenho aluna. Genro, eu tenho nora. Homem, eu tenho mulher. Pai, eu tenho mãe. Menino, eu tenho menina e etc. e tal. Já o substantivo uniformes, quando eu falo uni, ele vai apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E os substantivos
uniformes, ele pode ser de 3 tipos. Sobrecomum. O que é o substantivo sobrecomum? Sobrecomum, ele vai apresentar uma única forma, um só gênero, para designar se é masculino ou feminino. Por exemplo, quando eu falo substantivo sobrecomum, se eu falar assim, a criança, note que a palavra criança não dá para distinguir se é masculino ou feminino. Quando eu falo assim, a vítima está caída com 2 tiros, ou seja, a vítima, a palavra vítima, o substantivo vítima, não dá para distinguir se é masculino ou feminino. A testemunha faltou ao seu depoimento, ou seja, a palavra testemunha, o substantivo testemunha, não dá para distinguir se é masculino ou feminino, porque não existe o testemunha, a testemunha, não existe o criança, a criança. Então, a palavra criança, por isso que ele é um substantivo sobrecomum. Por quê? Porque ele vai apresentar uma única forma, não importa se é masculino ou feminino. Já o substantivo uniforme comum de 2 gêneros, ele não se flexiona para indicar o gênero, tá bom? Quando eu falo substantivo comum de 2 gêneros, o substantivo não vai mudar. O que vai mudar é apenas o artigo que vem à frente, para distinguir se é masculino ou feminino, mas o substantivo ele fica invariável, por isso que ele é uniforme. Quando eu falo assim, o agente, eu tenho a agente. O Marte, a Marte. O herege, a herege. O policial, a policial. O pianista, a pianista. O substantivo ele é invariável, ele não muda. O que vai mudar é apenas o artigo. Por isso que ele é comum de 2 gêneros. Quando eu falo substantivo epicênos, uniformes, eu estou falando, são aqueles que vai nomear animais que apresentam uma só forma, para os 2 gêneros. Ou seja, não existe feminino ou masculino. Por isso que ele é o epiceno. Epiceno somente para animais. Não confunda epiceno, tá bom? Com comum de 2 gêneros e com sobrecomum. Epiceno vai apenas qualificar os animais. Por exemplo, jacaré. Qual é o feminino de jacaré? Não tem. Girafa, cobra. Então, toda vez que eu falar substantivo epiceno, são para animais que apresentam uma única forma. Agora vamos falar de outra classe de palavra que é o adjetivos. O que seria um adjetivo? Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Quando eu falo assim, homem gentil, o que seria um homem gentil? Uma qualidade? É um modo de ser? Um aspecto? Não, homem gentil é uma qualidade. Por exemplo, o homem lhe trouxe uma rosa, ele foi gentil, ele te trouxe uma rosa, é uma qualidade dele te trazer uma rosa, ele não é obrigado, mas ele acabou fazendo isso, ok? Quando eu falo mulher honesta é uma qualidade, é um estado, é um modo de ser, um aspecto. Muitas pessoas confundem honestidade com qualidade. Não, tá bom? Honestidade tem que estar no ser humano. Honestidade você tem que ter, tá? É um modo de ser. Você tem que ser honesto. Mas hoje em dia é tão raro a gente achar alguém honesto que quando alguém encontra um celular na rua, devolve, a gente, nossa, a qualidade do rapaz devolver um celular. Não, não é uma qualidade, é um modo de ser, tá bom? Mas hoje em dia, conforme já havia dito, é tão raro encontrar alguém honesto que quando nós a encontramos, né, nós qualificamos como uma qualidade. E não é, é um modo de ser da pessoa. E quando eu falo pessoa doente é um estado. Hoje a pessoa está doente, amanhã a pessoa pode estar curada. Por isso que é um modo de ser, tá bom? E quando eu falo noite chuvosa, é um aspecto. Locução adjetiva é a expressão formada de uma preposição mais substantivo ou advérbio com valor de adjetivo. Por exemplo, exercício de abdômen, exercício abdominal. Eu tenho aqui um adjetivo mais uma preposição. Armamento de guerra, armamento bélicos. E por aí vai, tá vendo? Toda vez que eu tiver um adjetivo mais uma preposição, eu tenho uma locução prepositiva, ok? Uma locução adjetiva, recapitulando. Por exemplo, vamos ver uns exemplos aqui embaixo, de abelha, apícola, de águia, aquino, de coração, cardíaco, de bispo, episcopal, de crânio. O fulano está com problema de crânio, ele está com problema craniano, ok? O que seriam adjetivos pátrios?
Os adjetivos pátria referem-se aos países, continentes, cidades, regiões, exprimindo a nacionalidade ou origem do ser. Veja algum deles. Quando eu falo a pessoa que nasceu no Acre, acreano, a pessoa que nasceu em Brasília, brasiliense, quem nasceu em Alagoas, alagoano, Distrito Federal, candango brasiliense. Por exemplo, quando nasceu em São Paulo, a pessoa que nasceu em São Paulo, ou ela é paulista ou é paulistano. Quando nasceu no Rio de Janeiro, ou é carioca ou é fluminense, ok? Então, todos os adjetivos pátrio vai servir para isso, para indicar o lugar que você nasceu. Vamos ver a flexão dos adjetivos? Gênero. Assim como eu falei do substantivo, que ele pode ser biformes e uniforme, é a mesma coisa o adjetivo. O adjetivo ele pode ser uniformes, ele vai apresentar uma única forma para dois gêneros. Por exemplo, homem feliz, mulher feliz e homem inteligente. Note que o homem feliz e mulher feliz, a palavra que é o adjetivo feliz, ele não muda. O que mudou foi o substantivo, e aqui nós estamos falando de adjetivo. Então, o adjetivo, ele não muda, não importa se é para homem ou mulher. Por isso que ele é um adjetivo uniforme. Já o adjetivo, os biformes, ele vai apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por isso que ele é biforme, duas formas. Exemplo, aluno estudioso. Eu tenho aluna estudiosa. Note que o adjetivo, ele flexionou, ok? Para concordar com o substantivo. Então, aluno estudioso, aluna estudiosa. Por isso que ele apresenta dois gêneros. Por isso que ele é biforme. Número. Os adjetivos simples, homem honesto, homens honesto, pessoa feliz, pessoas felizes. Os adjetivos compostos. Quando eu falo de adjetivo composto, se o último elemento do substantivo o adjetivo composto fica invariável. Por exemplo, saia amarelo, ouro, camisa verde, limão. Os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste ficam invariáveis. Guarda-chuva, guarda-costa, guarda-costa. Guarda noturno, guarda noturnos, ok? Observação. Quando o adjetivo é composto, for formado por verbo, este não varia. Somente o substantivo irá para o plural. O outro lado, quando for formado por um substantivo, este irá para o plural, assim como o adjetivo, ok? Vamos falar um pouco agora do artigo. O que seria um artigo? É a palavra variável em gênero e número, que se antepõe a um substantivo a fim de determiná-lo. Por exemplo, o amigo, a árvore, um livro, uma amizade. Classificação dos artigos. Os artigos pode ser definido, determina o substantivo de modo preciso. Pode ser singular, ou a, ou plural, ou as. Vamos ver um exemplo aqui. O aluno resolveu as questões. As alunas resolveram o exercício. E o artigo indefinido? O artigo indefinido ele determina o substantivo de modo vago, impreciso. Pode ser singular, um ou uma, ou plural, uns e umas. Por exemplo, um aluno resolveu a questão. Uns alunos resolveram umas questões. Quando eu falo esse um aluno, não é um aluno de um número, numeral. É um aluno qualquer, um aluno vago. Um aluno resolveu a questão. Por isso que é um artigo indefinido. Propriedade dos artigos. A anteposição do artigo ele pode substantivar qualquer palavra. Veja dois exemplos de substantivação. Por exemplo, aqui ó, o primeiro exemplo está assim. O 2 é um número par. Quando a gente fala 2, a palavra 2, ela se classifica como que? Numeral. Mas note que à frente eu tenho um artigo o. Então, o 2 ele deixa de ser um numeral e passa a ser um substantivo. Por quê? Porque o artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Olha aí, outro exemplo. A americana estava na praia. Note que a americana estava na praia dentro da oração. Que é americana nesse momento? A americana seria o sujeito. Mas note que à frente eu tenho um artigo. Então, a americana ela deixa de ser um sujeito e passa a ser um substantivo. O artigo evidencia o gênero e o número do substantivo. O, do masculino singular, a menina, feminino singular. Os biscoitos, masculino plural, umas laranja, feminino plural.
O artigo pode aparecer unido a preposições. Ó, um exemplo aqui. Eles estavam na. Note que o na é a junção da preposição em mais o artigo a. Os rapazes foram à praia. Olha o verbo foram. Quem vai, vai a. Então, eu tenho aí a junção, tá? De o artigo mais preposição. Então, quando eu junto o artigo a, preposição a, eu acrescento, ele vai ser um a craseado, tá? Crase a gente vai falar mais para frente. Vamos falar somente do artigo. Então, a junção de dois as, eu tenho uma crase, ok? Advérbio. Vamos falar agora das palavras invariáveis. Advérbio. Ela traz a circunstância, a ação do verbo. Olha um exemplo aqui. Ontem fui à casa de minha mãe. Olha aí. Ontem, olha aí, verbo fui, verbo ir, ok? Verbo. Aí eu tenho ontem. Ontem é um advérbio de tempo. E eu tenho também a casa de minha mãe, é uma locução adverbial de lugar. Professor, mas não é um advérbio? Por que locução? Vamos falar de locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos com uma só função. É a mesma coisa o advérbio. São duas palavras com uma só função, da ideia de lugar. A casa da minha mãe foi o lugar que eu fui. Então, eu tenho duas palavras com uma só função. Locução adverbial. O advérbio ele tem que trazer uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, dúvida, finalidade, instrumento, etc. O advérbio pode estar atrelado a um verbo ou também a um adjetivo. Olha um exemplo aqui, ele é muito bonito. Olha meu adjetivo. Olha meu adjetivo não, perdão. Olha meu advérbio. Olha o advérbio aí muito, o advérbio de intensidade. Mas muito está caracterizando o sujeito ou está caracterizando o adjetivo? Quem é muito? Muito que bonito. Então, o advérbio de intensidade, ele está atrelado aqui a um adjetivo, ok? Vamos falar de preposição. O que seria a preposição? É a palavra responsável em ligar dois termos. Existem as preposições essenciais, as acidentais, preposição de contração e combinação. Vamos falar da contração. Olha aí, o que é uma preposição de contração? A preposição de contração, elas vão se contrair, elas vão se unir, vão formar uma preposição, porém ela vai perder um pouco na fonética, ok? Vamos ver, D mais O seria igual D mais O. Dum, eu tenho a preposição de mais o artigo um. No, eu tenho a preposição em mais o artigo o. E neste, eu tenho a preposição em mais este. Vamos falar de preposição de combinação. A combinação são aquela preposição que vão se unir, vão se juntar, e ela vai formar uma combinação perfeita, ela não vai perder na fonética, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Ao, eu tenho aqui a junção do artigo preposição a, né, mais o artigo o. Aos, eu tenho a preposição a mais o artigo os. Aonde eu tenho a preposição a mais o artigo onde. Note que ela não perde na fonética, elas se combinam, por isso que é combinação. Preposições essenciais. O que é uma preposição essenciais? Preposições essenciais são aquelas que sempre quando você olhar dentro de uma oração, ela sempre será preposição, sempre vai ser preposição. Por isso que ela é essencial. Algumas preposições essenciais está aí, ó, por, para, a, de, ante, até, com, contra, desde, em, entre e etc. Ok? E as locuções prepositivas. O que seria uma locução prepositiva? São duas palavras com uma só função. Ó. Abaixo de, à direita, à noite, acima de, à esquerda, à frente e por aí afora. Conjunção. Vamos falar de conjunção. O que seria uma conjunção? É a palavra responsável em ligar orações, tá? A conjunção ela vai servir para ligar orações. E o que é uma oração? Oração é a estrutura em que o seu sentido gira em torno do verbo. Vamos ver um exemplo aqui. Estou muito feliz e desejo passar na ETEC. Note aí, estou muito feliz e desejo passar na ETEC. Olha aí a conjunção que está ligando, é o E. Então, aqui eu tenho uma conjunção coordenativa aditiva. Por quê? Porque o E está ligando as duas orações.
Existem as conjunções coordenativas e subordinativas. Então a gente não vai falar muito de conjunção agora, porque a conjunção ela vai se aprofundar mesmo quando nós adentrarmos no período composto, nas orações coordenadas, nas orações subordinadas, e aí a gente vai estudar muito, mas muito conjunção. Então aqui é só uma introdução para você saber o que é uma conjunção, que ela serve para ligar, unir as orações, ok? Vamos falar agora da interjeição. São palavras que expressam sentimentos, surpresas, tudo aquilo que vai expressar sentimento, surpresa. Oh, né? Meu Deus, nossa, McCartney me muda. E a interjeição ela sempre vai ser marcada por um ponto de interjeição. Cuidado, porque tem muita gente colocando exclamação onde não é. Então, nem tudo é exclamação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque interjeição são palavras que vai expressar sentimento, surpresa, e ela sempre vai vir seguida de um ponto de exclamação. Ok? Então, a nossa aula vai ficar